Oi, meus amores, bom dia. O foco agora é na disciplina de ciência. Vamos estudar sobre a diversidade das plantas, ok? Você sabia que as plantas podem ter características visuais bem diferentes? Como cores, né? Nós sabemos que as plantas têm cores. As plantas têm tamanhos. As plantas também, elas habitam em regiões diferentes, né? Você sabia também que as plantas compõem determinado ambiente que varia de acordo com as condições climáticas, como eu falei, né? A questão do clima desse ambiente. No caso, tem plantas que não sobrevivem em lugares quentes. Outras também, como vocês estão vendo na imagem, não conseguem viver em lugares frios. Outros já ficam fixados no fundo do mar. Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? Essas plantas que estão no estado do Rio de Janeiro, né? Curitiba. Essa planta, ela se adapta em lugares frios. Nessa segunda imagem, nós temos a Vitória Régia. Ela se adapta onde? Dentro da água, né? No fundo do mar, do lago, né? A terceira imagem, nós temos ela, é um pinheiro. Em lugares frios também ela se adapta. Como também nós temos a última imagem, que é o cacto, em lugares quentes, né? No caso do Ceará, temos bastante cacto no nosso Ceará, né? Agora nós vamos para a página 22, tá? Na página 22, como todos os seres vivos, as plantas, sabemos que as plantas ela nascem, né? Crescem, ou seja, ela nasce, reproduz e morre. Será que as plantas, assim como os animais, também se locomovem, já que ela nasce, reproduz e morre? Vamos ver? Pois bem, quando você anda, o conceito, vamos entender melhor, o conceito de se locomover e movimentar. Há uma diferença entre essas duas palavrinhas, essas duas expressões, tá certo? Por exemplo, quando você anda, né, e para em determinado lugar, local, você está se locomovendo. Você está andando e para, né, e você está se locomovendo. Em seguida, quando você só mexe o braço, a perna, a cabeça, você está se movimentando, certo, crianças? Né? Pois bem, a locomoção nada mais é do que um tipo de movimento espacial. Eu não falei lá no início que a locomoção é a partir do momento quando você anda e para em algum lugar, então é isso, né? É um movimento espacial que leva você a se deslocar no espaço. Por exemplo, na sala de aula, você sai da sala de aula, vai ao banheiro, do banheiro volta para a sala de aula, vai na cantina ou na hora do intervalo você corre aquele espaço todinho da escola. Então você está o quê? Locomovendo, tá certo? Aí nós temos, por exemplo, meus amores, locomover. Vamos especificar melhor, definir a palavra locomover. Significa andar, ir, caminhar, se deslocar para algum espaço, para algum local. Movimentar já é diferente, como eu falei desde o início. Mexer, sacudir, agitar e balançar.
Como, por exemplo, as plantas, elas se movimentam por conta do quem? Do vento. Vai para lá e para cá, para lá e para cá. Concordam? Já na parte 23, na página 23, pessoal, nós iremos falar sobre as partes das plantas. Quem conhece as partes das plantas? Quem conhece? Tá aí, na imagem, né? Nós falamos sobre a diversidade, né, das plantas, como nós também falamos sobre a questão das plantas, das características das plantas, na qual vou mostrar para vocês, essa daí, né? Foi citado que as plantas, ela nasce, reproduz e morre. Como também foi citado que as plantas, elas se locomovem, né? Já aí na página 23, pessoal, vou colocar na página 23 aqui, como essa daí, onde vocês estão vendo, né? Deu um apagão aqui. Ela é a divisão de uma planta, tá certo? A planta, ela é dividida em quê? Em caule, raiz, folha, nessas 3 divisões, tá? Tem planta que só tem raiz, caule, folha, flores. Como também tem plantas que tem raiz, caule, folha e frutos. E elas, cada uma delas, dessas partes dessa planta, ela tem suas atribuições, viu? Por exemplo, a raiz, ela absorve o que a raiz? Ela absorve água com nutriente. O que seria um nutriente, né? Seria uma substância que é fundamental para a vida da planta, tá certo? Porque justamente essa substância ela vai até o solo. E daí então o caule, né, leva essa água recebida pela raiz para tocar, né, até a parte da planta. E na presença de luz, como vocês estão vendo aí na página 23, as folhas transformam a água em parte do ar absorvendo, né? Absorvendo em quê? Em alimentos, tá? Que é justamente distribuído para todas as partes da planta, ok? Agora nós vamos na página 29. Pronto. Já vamos falar já as partes, as plantas e os animais no ambiente. Olha aí, né? Falamos da diversidade, né? Onde existe plantas com cor, tamanho, né? E elas ficam em determinadas regiões, né? Ela não fica, o habitat dela não é só uma região, elas ficam em lugares quentes, outros vivem em lugares frios e etc, né? E aqui nós vamos falar sobre as plantas e os animais no ambiente, né? Por exemplo, a planta, novamente, a planta ela nasce, reproduz e morre. Como também o animal nasce, reproduz e morre. Concordam? Pronto. Mas a diferença entre a planta e o animal é que a própria planta, ela produz o seu próprio alimento. Já o animal não, gente. O animal, para se alimentar, para sobreviver, ele come o que? Frutas, né? E outros animais. Como no caso, vocês estão vendo aqui a cutia se alimentando de flores, né? Se alimentando na floresta, comendo frutos, né? E temos esse outro animal aí, também se alimentando de animais, né? E folhas. Então, gente, essa é mais uma aulinha de ciência,
tá? Estude mais um pouquinho juntamente com seu papai e sua mamãe, tá? Tenha foco nessa aula, uma aula bem interessante que fala sobre os animais, né? Sobre as plantas, que os dois têm em comum só na questão do nascer, reproduzir e crescer, mas que elas, umas se alimentam, né? Só pode se alimentar de plantas ou do próprio animal. Já a planta, ela mesma produz o seu próprio alimento, né? Então é isso, por hoje só. Até a próxima aulinha. Fique com Deus, se protegendo, se cuidando, tá? Desse vírus, ok? Saudades, aquele abraço virtual. Até a próxima aula. Beijos.